junto. Programa Atividade chegando para mais uma edição. Nosso programa no ar há 33 anos, né? E maravilha, eu fico muito feliz com a bancada, como estamos aqui hoje, Jaime Eduardo Machado, né? José Vilmar Govinaski e todos os outros que compõem nosso grupo de comentaristas, né? E os nossos convidados também, né? Sejam políticos, empresários, profissionais liberais, que passaram por aqui, por esta bancada, nessa história de 33 anos. Então, muito bom, né? Como eu digo, ficamos extremamente felizes pela resposta, né, do próprio público, né, do telespectador que assiste o nosso programa. Um programa durar 33 anos, ele tem que ter um conteúdo, tem que ter, né, uma credibilidade, evidentemente, e anunciantes, né? Sem eles também não existe programa, não existe veículo, como eu digo aqui, com muita frequência. Então, tudo de bom. O nosso programa 33 anos no ar, programa Atividade. Ininterruptos, tá bom? Hoje ele talvez, não tenho esse dado assim, mas deve ser o mais longevo dos programas independentes. Independentes. Nós tínhamos o Flávio Alcaraz Gomes, que lamentavelmente já faleceu, Clóvis Duarte da Silva, né? Clóvis Duarte Nogueira da Silva, que era o Câmera 2, também já partiu, e a gente vai partindo, né? Lamentavelmente. Mas, enfim, então estamos aí, vivos, tocando o nosso programa. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, como acontece periodicamente aqui, né, em todos os nossos programas, a gente abre com um futebolzinho aqui. O futebolzinho, que eu digo porque o futebolzinho do Rio Grande do Sul está muito pequeno. A dupla Grenal, minha gente, está pagando um vale no país, né? Nós tínhamos aqui um futebol brilhante aqui no Sul, né? A gente gerava grandes atletas para a seleção brasileira e tal. Nós temos o Everton aí agora que está na seleção, mas ele não é daqui. Aliás, ele é lá do Acre, parece, uma coisa assim, natural. Mas é um cidadão e um baita goleiro. Eu diria que os goleiros que o Ancelotti levou, para mim, ele é o melhor. É o mais velho, mas é o mais competente e está em franca atividade. Bom, mas o futebol está miúdo aqui embaixo, né? Tanto que a dupla Grenal está ali, beliscando o rodapé, né? Pensando aí numa segunda divisão para 2027. Quem duvida? Quem duvida é louco. E os dois clubes encalacrados. Encalacrados. O Grêmio deve muito mais do que eu imaginava. Paga o que não pode pagar de jeito nenhum. Contrata de maneira inadvertida, irresponsável, como o próprio Esporte Clube Internacional. Não está diferente do Grêmio. Então é uma pena, porque gestão é indispensável. A gente temos que, né, que nem no nosso orçamento, né, doméstico, nós temos que ter pé no chão, saber quanto é que podemos gastar, quanto é que não podemos, o que pode comprar isso novo, televisor novo, para pintar o apartamento, a casa, a residência, tudo tem que ter capacidade financeira. Agora, nos clubes, como o clube não tem dono, é o patrocinador, é o associado, é a água toda, eles fazem horrores. Esse Luiz Castro, ele deve rezar, ajoelhar do lado do berço, da cama, quando ele vai dormir. Pai, eles não me mandam embora, eu quero ir embora, porque eu quero pegar essa rescisão, eu quero ir embora para Lisboa, estou com saudade de comer um bacalhau, um pastel de Belém, porque é muito dinheiro. É um contrato de maneira errada, feito e assinado pela direção do Grêmio. A rescisão é milionária. Ele vai ganhar muito mais rescindindo o contrato do Grêmio que ele ficando aí treinando o Grêmio e ouvindo aí piadinhas das esquinas, que ele diz que não, todo mundo me abraça na rua e tal. Conversa. Só o gremista louco. Eu acho que ele leva abraço dos colorados. Isso sim. Fala, José Vilmar Govinaski. Eu acho que os abraços são mútuos aí, né? É colorado abraçando o gremista abraçando o colorado. Eu não quero para abraçar o Luiz Castro na rua, só pode ser colorado, porque segue assim. O senhor está bem demais. E pior que nós estamos abraçados aí, né? Lá na beirinha da zona de rebaixamento, graças a Deus, nenhum dos clubes, né, vai dormir nesse recesso aí da Copa do Mundo na zona do rebaixamento. Copa do Mundo, que é o recesso que começou já dia 1º, vai até o dia 20 de julho, é um baita recesso, os jogadores vão ter férias aí de 2 ou 3 semanas, depois retomam os trabalhos, retomam os treinos, amistosos, enfim, né, para não ficarem no ostracismo. E, enquanto isso, o Internacional, que eu não sei, a nossa vã filosofia às vezes não entende certas coisas, demitiu treinador de goleiros, demitiu auxiliares da comissão técnica, diz que vai contratar novos treinadores, vai contratar novas pessoas, falaram no Tafarel, no Klemer, enfim, né? E também que vai contratar jogadores, vai contratar um centroavante, vai contratar um atacante de velocidade, vai contratar zagueiro. Eu não sei de onde é que vai sair dinheiro para isso. Não acredito nessas contratações, porque
a peso de ouro. Ah, mas serão contratações modestas. Bom, então nós vamos trazer mais trôpegos para fazer, se juntar os esfarrapados, né? Porque, na verdade, hoje que nós temos, assim, é um time de trôpegos e esfarrapados, timezinho, como disse o José Silva, né? Um timezinho dos nossos clubezinhos aí, né? E vamos ver, né? Vai ter janela de transferência, vai atrasar este ano, vai começar dia 20 de julho, em função da Copa do Mundo. Então, vamos ter um período aí, pelo menos, né? Que não vamos perder jogos, não vamos também cair no rebaixamento, porque vai ser o período da Copa do Mundo. Aliás, Copa do Mundo que está desmotivada, né? Está chururu. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer também em relação à Copa do Mundo. Muito bem. Eu diria também mais, essas famosas janelas, eu tenho a impressão que esse menino, o Gabriel Meck, que é uma cereja, né? Cereja do bolo, como esse outro zagueiro que deu uma cabeçada agora contra o Corinthians o atacante fazer um golaço lá, deu um petardo. O Jaime daqui a pouco me diz o nome do nosso zagueiro, esse também, que subiu com o Meck. O Vieri? Vieri. Foi uma jogada infantil, mas isso acontece com qualquer atleta, tudo bem. Mas começou a entregar o jogo ali para o Corinthians naquela... Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, esses dois rapazes, grandes atletas, cerejas, vão embora, entende? É cacife, né? É ativo do clube para pagar os rombos de negócios mal feitos. Eu vou dizer outra para vocês aqui, ó. Se o Grêmio não tivesse contratado Paulo Pelaipe, o Grêmio estava fechado. Porque o Paulo Pelaipe é um sujeito que enxerga futebol, atleta. Ele foi atleta desses campeonatos de praia que tinha da Calda Júnior antigamente, aí, ele jogou muita bola. E o Paulo Pelaipe é um profissional que passou por todos os clubes, começou aí até no Grêmio e tal, mas andou, agora veio do Cruzeiro para o Grêmio. Ele sabe tudo. E ele enxugou a folha de pagamentos do Grêmio com atletas que só davam despesa, que não jogavam, que não entregavam e tal. Então, se o Paulo Pelaipe, com a sua competência, não tivesse sido contratado, eu não sei o que seria do Grêmio. As homenagens todas, hoje, do que faz de correto no Grêmio, passa por Paulo Pelaipe. Esse é craque, esse sabe. Esse não rasga dinheiro do clube onde ele trabalha. É um executivo de futebol da maior qualidade. Então, está aí o Grêmio nessa naba, tendo que vender. O associado, né? Eu digo aqui também com frequência, aquele que às vezes deixa de levar alguma coisinha para casa, um iogurtezinho lá, uma coisa ou outra para casa, para pagar a mensalidade do clube, aí vê surgirem dois atletas dessa qualidade, craques, e aí eles jogam um semestre aí e tal, e vão embora. Porque a Europa leva. Vocês não veem aí a seleção brasileira? Tem atletas que nós nunca vimos falar, porque eles saem dos seus clubes aí, tá lá das categorias de base, e já vem o gangster europeu, com muito dinheiro, os ingleses e tal, né? Italianos, não importa, espanhóis, e levam embora, Então é assim. Agora o Grêmio vai perder dois craques, porque tem que pagar conta de negócios mal feitos. Mal feitos, que eu digo, não é mal feitos de ilicitudes, eu digo mal feitos porque não enxergaram direito. Então, compra coisa, né, que não funciona, não entrega. O TT é um caso. O TT é uma das contratações mais caras da história do Grêmio e agora deu um lampejozinho aí, fez um gol e tá. Mas não estava fazendo e não está fazendo nada. É dinheiro morto. Jaime Eduardo Machado. Olha, o Grêmio está vivendo os últimos anos do mecenato, né? As receitas ordinárias não suportam as despesas e o novo nível, né, digamos assim, financeiro e econômico do futebol brasileiro. Prova disso que está, como também está o Internacional, com dificuldade para atender a folha de pagamento. Hoje mesmo eu leio que os jogadores do Grêmio não receberam ainda o direito de imagem. E o direito de imagem é uma parcela muito significativa do salário, em torno de 40%. E eu assisti aquele jogo lá no estádio, como eu costumo ir sempre, do Grêmio contra o Corinthians, e uma coisa me chamou a atenção. A gente, quando o curso do tempo, não é o caso, quer dizer, eu assisto futebol desde a década de 40, 50, né, a gente observa de início, né, aquela coisa da disposição, quer dizer, o empenho que o jogador tem. O Grêmio jogou 15 minutos, fez o gol e depois se desinteressou pelo resultado, quer dizer, fez o mínimo. Aquilo ali se me afigurou um certo desinteresse, uma desmotivação.
E lendo hoje essa notícia aí do atraso, eu encontro razões para que sejam desmotivados, né? Isso aí não significa que seja mau caratismo, mas significa que intimamente eles estavam padecendo do problema de não receber os valores no final do mês. É o comportamento, E é o mecanismo que usa o atleta. E outra coisa, a gente que assiste futebol há muito tempo percebe logo quando começa o jogo quem é que está afim e quem é que não está. E ficou muito claro, depois do primeiro gol, que os jogadores do Grêmio não estavam afim. Onde é que se observa isso? O Arthur, pela posição que ele exerce dentro do Grêmio, é o cara que tem mais domínio de bola, é o cara que orienta a meia cancha, né? É o Vitinha de Portugal no Grêmio, quer dizer, o cara que pensa o jogo. Ele não tinha para quem passar porque eles não vinham buscar. E jogador que não vem buscar na hora de atacar é porque ele não está muito interessado, não está muito motivado. E aquilo ali ficou claro que foram 15 minutos e pronto. Hoje, vendo essa gravação, não sei se vocês viram, que vazou do Celso Rigo, Sim. confirma a minha tese do Mecenato, que eu já conhecia, não precisa até de confirmação, todo mundo sabe, porque o Grêmio vive, e ele deu detalhes ali interessantes, inclusive sobre a questão do Paulo Pelaipe. Foi ele, Celso Rigo, que telefonou para o atual dono do Cruzeiro, que é um dono da maior rede de supermercados. De Minas. É o maior comprador do Celso Rigo, de arroz, o Celso Rigo é da área do arroz, né? É o maior comprador de Minas Gerais de arroz, é a rede de supermercados desse presidente e dono do Cruzeiro. Dono do Cruzeiro. E uma das coisas que ele disse, né, foi que ele telefonou para ele para trazer exatamente Paulo Pelaipe. E ele, em princípio, reagiu, precisava dele, mas acabou cedendo. Quer dizer, o Zé tem razão quando fala na questão do Paulo, que nós todos conhecemos, veio lá do tempo de futebol e praia, de Cidreira, aquele período. Praiano, né? Patrocinado pela Calda Júnior cada tempo na areia ali. Era uma maravilha aquilo, outra época. Salve-se quem uma época romântica do futebol. E ficou claro também, por essa entrevista dele gravada, quer dizer, vazada, entre aspas, porque não acredito em vazamento, aquilo ali foi feito para todo mundo ouvir. E ele não desmentiu, e aquilo ali é verdade. Ficou claro também ali quem é que manda no Grêmio, né? Do ponto de vista de compra esse, vende aquele, é o Celso. É um cara que tira o capital do bolso, né? Tira o capital do bolso. O outro do duplo mecenato, que seria o Marcelo Marques, que é o homem da Marquestão, quer dizer, o homem do pão e o homem do arroz. O homem do pão está lá em São Paulo, não sei, parece que a família dele achou mais conveniente, em vista de seu gremismo exacerbado, podia respingar na empresa, nos negócios da empresa, mandou ele para lá. Então, o Grêmio depende disso, né? Depende disso. Mas eu acho, isso aí é uma opinião muito pessoal, que essa crise é uma crise que já foi gestada há mais tempo, não é de hoje, ela não se criou hoje. A gestão anterior, Jaime Eduardo Machado... Não, eu vou além. E vamos adiante, vamos mais para trás ainda, entende? Lamentavelmente. Não dá para jogar tudo no colo da atual gestão, mas a atual gestão erra em contratações, em despesas que são inconcebíveis. Nem tem como ficar devendo. Agora já vem com um passivo monumental. O Grêmio tem como ficar devendo. O Grêmio está devendo um bi. Nem tem como criar uma dívida, gerar uma dívida de 900 milhões, um bi, né, em poucos meses de gestão. Claro, exatamente. Uma coisa que vende mesmo. O Grêmio ficou aí 10 anos trabalhando no vermelho. Com 2 estádios. Trabalhando no vermelho. Sim, com 2 vermelho. Com 2 estádios, né? Um estádio dele que não podia usar porque abandonou. E outro estádio que tinha que pagar para poder usar. Aí o Marques chegou lá, fechou, não mudou praticamente nada. E ele fez lá, estabeleceu certas condições e tal. Olha, só depois de liquidar a dívida que vão aplicar isso em jogadores, etc. Que é nada. Gastaram logo 100 milhões ou 200, sei lá, 100 e tantos milhões em jogadores novos e que não resultaram em nada. Agora, a questão, Zé, do treinador, eu acho que tem que ser encarada de outra forma. Não me refiro a dizer que ele é bom treinador ou mau treinador. É que houve lá... Houve um projeto. É muito polido. O senhor é muito polido. O senhor é muito diplomático. Houve um projeto. Já me convidaram, mas eu já não tinha mais idade. Me convidaram tarde. Dizer que o Luiz Castro é mais ou menos... Ele tinha um projeto, o Grêmio, um projeto, né, de
trazê-lo para incentivar as categorias de base, porque esse era o pedigree dele, ele não tem títulos. Você vai no Google, coloca o nome dele e vê a Wikipédia, né? Está lá, ele passou 7 anos no Porto de Portugal, né? E produzindo jogadores novos, trazendo da base. Quer dizer, a especialidade do seu Luiz Castro é jogador da base. Esse é o trabalho que ele está tentando e até agora não mostrou, que é o que o Zé está querendo dizer. Quer dizer, ele até agora fracassou. Depois, ele veio para o Botafogo, foi por isso que o Grêmio contratou, veio para o Botafogo, conseguiu milagrosamente, se bem que com outros jogadores, que não aqueles que o Grêmio tem agora, com um baita plantel que o Botafogo tinha naquela ocasião, conseguiu livrar 11 pontos ao final do primeiro turno sobre o Palmeiras e Flamengo. Ele ia ganhar aquele campeonato. E o que aconteceu? Foi para a Arábia, porque ofereceram mais dinheiro para ele. Esse é o ponto. Então foi por isso que o Grêmio trouxe ele. Não, o Grêmio tem vantagem sobre o Internacional. Foi falado aqui muito Paulo Pelaipe, realmente o cara é um excelente administrador, um cara competentíssimo, mas tem o presidente lá, o Dorico Roman também, que é outra pessoa de um conhecimento muito amplo, não só de administração, de gestão, como do próprio Grêmio. Tá? Além dos mecenas, né, Jaime, que também aparecem por lá. Então, o Grêmio tem mais facilidade de administrar essa crise do que o Internacional, que lá é uma coisa maluca, né? Não dá para classificar. Agora, um detalhe importante é o seguinte, também o Jaime falou, né, o Jacil falou na questão do endividamento do Grêmio Internacional. Mas os clubes do Brasil estão endividados. Os clubes grandes estão endividados. Olha, Atlético, Botafogo já passaram da casa dos 2 bilhões de endividamento. Tá? O próprio Cruzeiro, o próprio Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, tudo passando de 1 bilhão. Quer dizer, Corinthians. Então, Corinthians, né? É o então, Corinthians. É, o Corinthians do presidente Lula. Então, esse endividamento, na verdade, pegou geral. Por causa disso que também o Jaime colocou com muita propriedade. Os valores que vão são oferecidos por nossos jogadores, ainda lá na tenra idade, né, são muito altos. Nós não temos como concorrer com esses valores, como competir com essas estruturas aí internacionais. Então, realmente, o futebol não está fácil no Brasil. Muito bem. Nós publicamos aí também na nossa tela aí, né? Temos o gerador de caracteres e também nós começamos a usar aí, vamos botar também que as responsabilidades de quem fala aqui é de quem fala, né? Sobre o aspecto jurídico, né? E responsabilidade, e também como assistir o programa Atividade, né? Não pode ficar muita coisa ali, então, mas a nossa técnica aí, bota ali, assista o programa do site, Facebook, é um negócio bacana que facilita a vida do telespectador, né? Então é um negócio bom. Vamos daqui direto ao Banrisul, que apresenta o Banriway, a conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes. Sem tarifa mensal, Banriway oferece Pix, Banricompras, rendimento automático e recarga de celular, tudo integrado ao dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar, na prática, o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais conscientes desde cedo. Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação, definem limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente. É um baita produto, está sendo muito elogiado esse produto que o Banrisul estabeleceu. Leia-se direção comandada lá pelo nosso amigo Fernando Lemos. Esse Fernando Lemos, que é o presidente do nosso Banrisul, banco estatal, que mostra divisas, balanços maravilhosos, sabe tudo, né, de como conduzir um banco e de produzir, ele e sua diretoria, claro, comandada por ele, Fernando Lemos, trazendo produtos de interesse, né, dos correntistas e todos aqueles que fazem o seu dia a dia lidando com dinheiro. E esse de ensinar a criançada a ter responsabilidade com os valores financeiros, né, não rasgar dinheiro, pensar no futuro, da onde vem o dinheiro, como lidar com o dinheiro,
quanto é que ele custa, onde é que tem que ser gasto, isso é muito importante. Isso é uma educação extraordinária, é um serviço que o Banrisul está apresentando para a juventude do Rio Grande do Sul e para as famílias, evidentemente. Bom, então vamos ver aí a mensagem do Banrisul. Meu filho, manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Muito bem, vamos agora passar pelo Grupo Zafre. O Grupo Zafre está indo com... Ontem conversei até com uma das lideranças da família, né, que comanda o Grupo Zafre, Ayrton Zafre. O sexto está indo, né, que é o atacarejo do Grupo Zafre, já está indo em São Paulo, está chegando em São Paulo, e mais unidades do Grupo Zafre em São Paulo. Olha que competir com São Paulo, né, com o supermercadista de São Paulo, não é tarefa fácil. Mas o Grupo Zafre, os seus supermercados Zafre, onde economizar é comprar bem, chegou lá e está encantando os paulistas. Assim, fazendo uma reverência como o de Paulo, né? De Paulo foi para lá, comandado pelo Paulo Jeremias, o Galeto de Paulo foi para lá, o grupo de Paulo está encantando os paulistas. É uma refeição que eles não abrem mão, o Galeto do Rio Grande do Sul, do de Paulo. Mas então o Grupo Zafre está lá mostrando a sua competência no segmento supermercadistas. Então está ampliando as suas unidades lá, inclusive com o atacarejo sexto. Já temos vários aqui no Rio Grande do Sul, na região metropolitana. E vem mais por aí, Ayrton Zafre e a família, né, que comanda o Grupo Zafre, sabe tudo. Eles têm uma visão empresarial e como encantar o cliente, etc. e tal, porque é tudo de bom. É preço, né, economizar é comprar bem, lojas estrategicamente posicionadas, mix de produtos, preços, né, economizar é comprar bem, e também um lugar muito importante de segurança que são os estacionamentos do Grupo Zafre, também de supermercados. Né? Isso tudo faz parte de uma grande empresa que oferece tudo de bom para os seus clientes fidelizados. Vamos ver a mensagem do Grupo Zafre. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai, sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Qual é a bebida de todas as estações? A bebida do ano inteiro? Sucos Petri. Sucos Petri. 33 anos aqui, nesta bancada. Sucos Petri aqui, nesta bancada, programa de atividade. A bebida de todas as estações, mais vendido, portanto, mais consumido. Uva, laranja, água de coco. Mas na hora de tratar o seu organismo, né? No pique no lugar, lá na academia, no parcão, na academia do prédio, do condomínio, né? Ali na orla, não importa onde, no parcão. É tudo de bom. Sucos Petri. Uva, laranja, água de coco, sem adição de água, açúcares e sem conservantes. Pensou um suco maravilhoso? Sucos Petri. A bebida do ano inteiro. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri. Água de coco hidratando o organismo. Não abra mão disso aí, tá bom, minha gente? Muito bom, maravilhoso, para não dizer que é extraordinário. Tudo bem. Olina Essência de Vida está aí também, né? Na hora de um excesso, você sabe, né? Olina Essência de Vida, esse auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. Eu sou glutão, eu tenho que estar com olina na minha volta sempre. Até no carro eu ando com um vidrinho de olina. Um churrascão, um mocotó, uma feijoada, ou enfim, eu sou glutão. Eu tenho que ter uma olina por perto que é para resolver qualquer situaçãozinha de uma parede digestiva, ver também, né? E a quilometragem da gente vai ficando bem alta também, né? Então tá, Olina Essência de Vida. Jaime Eduardo Machado. Olha, surgiu agora detalhe, uma notícia que eu acho que pode ser interessante. Nós sabemos todos que a bola da vez agora é o procurador-geral que recebe as informações relacionadas com a delação do workar, porque encontraram essa fórmula aí pouco estranha, não proibida, nisso, né? Isso aí é uma... de as duas instituições participarem da delação,
numa situação em que originalmente se dizia que o próprio procurador-geral havia também participado de alguma reunião com o Vorcar, não estou dizendo aqui que ele tivesse qualquer envolvimento, mas tinha alguma proximidade com ele, isso aí foi informado, e a polícia rejeitou o primeiro esboço de delação, ele inclusive trocou de advogado, não se sabe exatamente a razão dessa troca de advogado, mas certamente ele se incomodou com o fato de a Polícia Federal não ter aceito e caiu no colo do Procurador-Geral. E hoje ele recebeu, ou vai receber, não tem essa notícia do advogado ou da própria Procuradoria, uma nova delação, esboço de delação. Nessa delação, e aí é que interessa, nessa delação constariam os nomes de 2 ministros do Lula, o presidente da República, constaria o nome de 2 parlamentares, né? Não sei se senadores ou deputados, isso aí não foi esclarecido, e constaria também o nome de um ministro do Supremo. Sem querer ser adivinhão, né? Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no ministro Alexandre de Moraes, que sabidamente é o que aparentou, pelo menos pelo noticiário que surgiu logo no início, e ele não desmentiu, maior proximidade, em função daquele contrato bilionário lá bilionário de 139 milhões. 129 por aí, 109 milhões, que é um contrato fantástico, né, em termos de retribuição por trabalho advocatício indefinido. Então, eu confesso, eu tenho muita curiosidade. Agora, não sei se isso aí vai avançar e fica uma pulga atrás. Já não conseguiu. Não deu certo por lá. Se bem que o superintendente da Polícia Federal, geral, o chefe da Polícia Federal toda, viajou com Lula várias vezes, foi à Índia, foi à Alemanha, naquele período em que se estava cogitando da delação a partir do Daniel Vorcar. De modo que a gente fica desconfiando de tudo, não tem como não desconfiar, né? Não se tem prova de absolutamente má conduta, de conduta diversa, mas eu tenho todo direito, como todos têm, de desconfiar da maneira como as notícias surgem, né? A delação, inclusive, Zé, só para completar, sim, a delação, inclusive, é uma coisa que interessa pela revelação de quem faz a delação, mais do que ao direito do delator. O delator está lá não para se beneficiar, perfeito, embora indiretamente ele se beneficie. O delator está lá para dizer quem participava, porque o crime é de organização criminosa, exatamente, e organização criminosa pressupõe um grupo de pessoas. Quando o crime é individual, tudo bem, ele confessa ou não confessa. Agora, quando é uma delação, o crime é de organização, então interessa a organização e muito menos o que ele fez ou deixou de fazer. Então, isso aí é que tem que aparecer. E agora, com o surgimento do nome de um ministro supremo, de 2 senadores ou deputados e 2 ministros do presidente da República, 2 ministros de Estado, eu acho que a coisa toma um corpo um pouco mais avultado, né? Um pouco mais esclarecedor. De qualquer maneira, vamos aguardar. E tem gato na tuba, né? Porque dependendo de quem é o investigado, de quem possa estar na delação, isso aí está sendo asfixiada, essa delação, ao máximo. Se possível, não acontecer delação. Já é tempo para surgir. Já existe uma diferença entre a própria Polícia Federal e outros órgãos, né, do governo, que cada um tem uma posição. Então, aí está o nó. Ele prefere estar preso, veja bem, ele está preferindo estar preso indefinidamente do que revelar logo o que tem que ser revelado e que a maioria já sabe. Exatamente. E se sair de lá depois, ele abrindo o bico, eu não sei quanto tempo ele fica por aqui também. Complicado. E o que espanta, né? O valor, agora, já falam em 500 bilhões. Mas vem cá, só isso aí é uma coisa, eu sou um ignorante nesse campo econômico, está compreendendo? Mas vem cá, como é que o sujeito, esse Vorcar, veja quanta gente tem que participar desta panela, desse conluio, dessa organização. Porque vocês se dão conta do volume financeiro envolvido nessa falcatrua toda, de um banco master. Ele nem podia ter aquela sede de banco que movimenta esse capital, tinha que ter uma sede faraônica.
e filiais por todo o Brasil, não sei aonde, nas Américas, sei lá eu, porque é um banco que ultrapassa qualquer ideia das pessoas pelo volume que ele negociava, que ele aplicava, que ele prestava e fazia, acontecia, e comprava pessoas de todos os campos, comprava. Tem gente debaixo do braço do Vorcares aí que não é mole, ele não consegue mais baixar as asinhas dele. Tá compreendendo? Agora, há um interesse absoluto em que isso fique de maneira hermética. Fica aquela aí, deixa aí, isso vai passar. Tem eleições, tem isso, e vão levando na barriga, vão levando. Enquanto der, deixa assim. Não mexe, não tira o rapaz de lá. Tanto que ele já estava pedindo até uma domiciliar, já não deram, porque daí é pior ainda. Ele ir para casa é pior, não pode ir para casa. Eu acho que ele nem quer ir para casa. Menos mal que quem está comandando isso aí é o André Mendonça, né? Pelo menos o André Mendonça não tem interesse direto, não está envolvido. Não, senão isso aí já estava um caso encerrado. Agora, outra coisa que se me afigura, assim, a possibilidade de uma armadilha jurídica, né? Sabe que lombo escovado sabe como é que dói, né? Nós vivemos agora em vários processos, para não falar no famoso processo lá de Curitiba, no âmbito das nulidades, né? Quando se quer reverter qualquer situação, se sai espiolhando nulidades. E nós sabemos que, pela lei, a delação de um líder de uma organização pode ser anulado, porque ela tem valor quando ela é feita por um membro da organização. Agora, isso aí seguramente vai dar pelo menos uma discussão. Vai. Porque o peso da delação do líder é um. O peso da delação a não ser que ele não seja o líder. E eu acho que aí seria o absurdo dos absurdos, né? Movimentando todo esse dinheirão e não é muito dinheiro, líder da organização. Na Lava Jato nós tivemos delações com muito peso, com provas, com depoimentos. Mas com restituição de dinheiro, meu Deus. E restituição de dinheiro. Dois advogados aqui, um ex-subprocurador da República, Jaime Eduardo Machado, José Govinassi, dispensa comentários, com um grande jurista, um grande advogado, né? Com tantas causas ganhas por ele aí, que se ele podia botar na porta do seu escritório. É um negócio muito complicado. Muito complicado. Eu pergunto para os senhores, então, pelas competências. O sujeito está revelado que foi você que matou. Está revelado. Tá? Prova. Muito bem, mas onde é que foi feito tudo isso aí, que abriu o bico e ficou confirmado e provado que você roubou? Foi em Canoas, Rio Grande do Sul. Então tá, então vai pegar X tempo de cadeia, Tu fica inelegível, fica isso, fica aquilo, tá. Está aqui o castigo pelos ilícitos cometidos. Mas daí chega um árbitro judiciário, um juiz, um magistrado, disse, não. Isso tinha que ter sido feito em Taquara. Não está valendo. Fez em Canoas e tinha que ser. Mas o crime não muda, o assassino está provado, o meliante, o batedor de carteira, já confessou, já está provado aqui, pegou tanto, levou tanto, pagou, fez isso aqui. Comprou a empresa tal, comprou aquela. E daí não vale nada isso, porque não foi feito em tal lugar. É uma coisa técnica, né? Mas é fácil de explicar, né? Pelo menos é fácil de entender. Mas não elimina o crime. Claro que não elimina. É que existem competências, né? Várias competências. Dentro das competências existem as competências absolutas e as relativas. Então, isso aí que você está dizendo é muito pior, porque a competência em razão do lugar, que essa aí é que você está se referindo, ela não é absoluta, ela é relativa e tem que ser arguida dentro de determinado prazo depois da instauração do processo. Então é muito pior, não é apenas o fato de uma irrisão, do ponto de vista de quem observa, ter anulado um processo daquela proporção, ou seja, qual é a irrisão? Teria que ser aqui, mas foi aqui. Não é só isso, é que esse tipo de competência... Esse tipo de competência é relativa, ou seja, ela tem que ser provocada num determinado prazo. No caso, não foi
e, consequentemente, depois não poderia ser. Exceção de Mas ela não é territorialidade. absoluta. A incompetência absoluta, por exemplo, é quando o juiz é parente de alguém, muito então bem. ele é juiz incompetente porque é Muito suspeito. bem. Agora, Isso é absoluto. eu Agora, pergunto- essa aí é relativa, só para ficar bem claro para quem está assistindo. Essa é relativa, ou seja, ela pode ocorrer ou não. Quando é que ela ocorre? Ela ocorre quando, dentro de um determinado prazo, a parte interessada argue a incompetência. Não tinha que ser aqui, tinha que ser em Brasília, ou não tinha que ser em Brasília, tinha que ser em Curitiba. pode anular o ou crime. vice-versa. Exatamente é o que eu estou Mas, dizendo. na verdade, É uma coisa só muito- para complementar o que o Jaime coloca com muita propriedade, é que Uma dissertação quando exuberante essa do Jaime Eduardo. quando entra com essas exceções, e a exceção de territorialidade é uma delas, o que acontece? Tá? O juiz já vai examinar, pô, isso aqui cabe a mim. Não, mas o crime foi lá em tal lugar. Pô, então tem que transferir para aquela comarca. Dentro de um prazo. Dentro do prazo. O prazo não foi observado. No processo tudo tem prazo. Tá? Mas houve um momento em que o próprio juiz Sérgio Moro, vendo que a questão da Lava Jato não era só em Curitiba, não era só na comarca dele, e que estava alastrado por todo o Brasil, ele consultou o Supremo Tribunal Federal perguntando se continuava sendo o juiz prevento, que é o juiz que traz para si todo o processo, tá? Ou então começava a distribuir as partes do processo para as comarcas onde houve lá os outros crimes. Tá? O que o Supremo disse na época, doutor Jaime? Não, continua, tu iniciou, tu é o juiz prevento, esse é um problema do Brasil todo, mas tu é o Tá juiz sediado prevento. aí, tá sediado Continua aí. ali. Aí depois o Supremo mudou tudo. Mas quem é que provocou lá no Supremo isso? Quem é que provocou esse questionamento? ele fez uma consulta. Que o Fachin foi lá e passou a caneta. Bom, aí vem a história da desembargadora, aquela que disse que, em dado momento, o nosso presidente Bolsonaro falou que aí é mais complicado. Aí é mais O que complicado. o que desencadeou isso aí, a anulação do processo? A necessidade de impedir que o Bolsonaro pudesse concorrer à presidência da República. Por quê? Porque ele havia dito que ia criar aqui uma corte constitucional, exemplo do que existe na A Alemanha. desembargadora do STJ falou isso. Desembargadora. É. Russomano, não é isso? O sobrenome acho que dela, é, não a tô desembargadora lembrado. já Ela já aposentada. falou isso várias vezes, né? Vamos adiante, então, falando do Di Paolo. O grupo Di Paolo de Galês, comandado pelo empresário Paulo Jeremia. Olha, eu sempre insisto aqui que vá degustar o vinho Paulo Jeremia. É maravilhoso. Um tinto, um branco, é bom demais. Paulo Jeremia, vinho de primeira grandeza, que comanda o grupo de Paulo de Galês. Existem marcas que servem refeições, existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou a hospitalidade, excelência, autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. E aí eu vou falar, sabe de quem? Do Sicredi. Sicredi Origens RS. Para quem investe, a Sicredi Origens RS tem uma solução inteligente, o crédito com garantia de aplicação. Você utiliza seus investimentos como garantia sem precisar resgatar. Assim, mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento, com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês, mais CDI. Fale com o seu gerente ou abra sua conta no Sicredi. Mensagem Sicredi. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Minha gente, ovos orgânicos, já provou, já saboreou aí na sua família, aí no seu ambiente de trabalho, em qualquer lugar, seja no restaurante, uma lancheria, mas especialmente no ambiente doméstico, ovos orgânicos, é tudo de bom.
Sistema que prioriza o bem-estar animal, galinhas criadas soltas com acesso à pastagem, olha só, alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos. Galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Eu estou falando do Sítio Gigante, que produz esses ovos orgânicos maravilhosos, espetaculares, tá bom? Você encontra nas floriculturas, agropecuárias, tudo aí, e especialmente, como hoje, quarta-feira, ali na Secretaria da Agricultura, naquela feira, né, maravilhosa que tem ali no Menino Deus, a feira ecológica do Menino Deus, às quartas e de tarde e aos sábados pela manhã. Então, todas as quartas, de tarde e sábados pela manhã, tem esta feira ecológica ali do Menino Deus, na Secretaria da Agricultura, na Avenida Getúlio Vargas. Vale a pena comparecer e saborear a maravilha desses ovos inigualáveis, sabor inigualável, tem os grandes, os jumbos, né? E a empresa é comandada pelo empresário Eduardo Tartarotti Gigante. Muito bem, Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. É um negócio fantástico, comandada pelo Leocir Vanazzi. E está aí, a Vinhos do Mundo, com promoções imperdíveis. É inverno, é a hora do vinho tinto, especialmente, né? Um bom vinho, né? Uma feijoada com sei lá, com um mocotó, meu Deus do céu, ossobuco, tudo de bom, né? Um churra, não interessa, é vinho tinto. Então, te liga aí com a Vinhos do Mundo Importadora, com promoções imperdíveis, que está chegando aí o seu aniversário, tá bom? Está chegando o aniversário de Vinhos do Mundo Importadora, melhor importador de vinhos do Brasil, que traz o Casa Silva, né, também, né, que é o mais vendido no Brasil, dos vinhos chilenos, é o Casa Silva, que também é comandado lá pela Vinhos do Mundo Importadora, que tem essas 3 sedes lindas, maravilhosas, que você pode, então, sofrer com estacionamento, seguranças, tudo de bom, e parcelamentos, e aquela linha de vinhos de todos os idiomas, né, todas as nacionalidades, e os nossos, né, vinhos brasileiros também, claro, e champanhes, espumantes, etc. e tal, e também delicatessen tem nas lojas de vinhos do Mundo Importadora, tá bom? Então tá, daqui nós vamos, então, até a Parrilla del Sur. Eu vou para o Uruguai, tá? Vou para o Uruguai. Como assim vai para o Uruguai? Sim, eu vou aqui para a Avenida Nilópolis 111. Petrópolis. Sim, ali é o Uruguai. É um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul. A maior parrilla, a autêntica cozinha uruguaia. Então lá você tem, né, um cardápio maravilhoso, né, para você saborear as carnes extremamente deliciosas. E também tem as promoções diárias que você não deve perder nunca, né? Tem promoções todos os dias, né? Tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, não fecha nunca. Estacionamento gratuito, olha só. Com manobrista, você para na porta com a família, com a esposa, com os seus companheiros de empresa, né? Profissional liberal, não importa. Está ali, não tem chuva, não tem nada. Deixou o carro ali, está guardado com segurança e não paga nada. É cortesia da casa, tá bom? Parrilla del Sur. Então, um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul, comandado sempre pelo casal extremamente competente, que é Darcy e Maristela Desbecial. Sabem tudo, fazem um comando inigualável, imperdível, extraordinário lá na Parrilla del Sur. Então tá, fala José Vilmar Govinaski. Olha, o tema que tem se debatido muito ultimamente na imprensa é a questão das facções criminosas do Brasil serem classificados como um grupo terrorista. Mas, veja bem, só falam de duas grandes facções, que é o Comando Vermelho e o primeiro Comando da Capital. Mas eu tive fazendo consultas, Silvas e Jaime, telespectadores, nós temos aproximadamente 88 facções no Brasil. Olha, veja bem, nós temos 26 estados e o Distrito Federal. Nós temos o triplo de facções no Brasil. Porque além desses dois grandes grupos, que dominam territórios... Os americanos rotulares de terror, né? Exatamente. Não, e o terror que essas facções impõem na população. Tem a Família do Norte, tem um grupo chamado, muito interessante, Guardiões do Estado. Guardiões do Estado. Os caras tomaram o lugar do Estado, e é lá no Ceará, para mandar na população. A população escravizada por eles, explorada por eles. Então, imagina que isso aí, né, como é que a gente pode conviver num país como o nosso, que é um país lindo, maravilhoso, que poderia atrair turismo de todos os cantos do mundo e trazer fortunas de dinheiro para nós, né, com esse tipo de ambiente, com esse tipo de
terrorismo, porque aí é um terrorismo, não tem como não classificar terrorismo. Aliás, eu conheço um rapaz que é um trabalhador de primeira grandeza, tem a sua carrocinha de cachorro-quente, faz um maravilhoso cachorro-quente, com capricho, sabe? E ele disse, olha, eu tive que trocar de lugar porque queria me cobrar segurança. Eu tive que trocar de lugar porque queria me cobrar segurança. Uma facção aqui de Porto Alegre. Aliás, não se sabe nem quantas facções tem em Porto Alegre, né? Bala na Cara é um dos mais conhecidos e tal, mas a gente sabe que todas as cidades, inclusive algumas do interior do estado, já de maior porte, também têm as suas facções, que estão todas interligadas, porque umas, nesse caso, né, são sucursais de outros, etc. e tal. Até onde nós vamos conseguir conviver com esse tipo de coisa. Então, eu não quero entrar na discussão lá nos Estados Unidos, Trump, nem coisa nenhuma. Só quero chamar a atenção que nós estamos realmente nas mãos, né, de indivíduos de facções. Complicado. Jaime Eduardo Machado. Não, eu só queria fazer um esclarecimento, até para não... Eu não lembrava o nome da ministra, desembargadora, como eu falei, na realidade é Eliana Calmon. Tem nada a ver com a família russomana aqui de Pelotas. Calmon, que tinha Nada um a ver, conjunto não, biológico, não. aquele não. Ela pode ter ligação com o Valdir Calmon, mas não com a família russomana. E a Eliana Calmon foi que disse que o que teria o gatilho, né, para esse procedimento todo anulatório foi exatamente... Cuidado com o gatilho que a outra está presa lá na Itália. Não, agora foi liberada lá. Né? Foi, ela está livre da vida. Está como o diabo gosta. Né? Mas essa coisa esse assunto aí das facções, isso aí importa tendo em vista os tratados internacionais do tratamento que se dá a uma facção criminosa, um grupo criminoso, né, que é considerado como político ou não. Eu acho que a classificação aí é o que menos importa, né? Para a população é o que menos importa. Importa os efeitos, o que eles fazem ou deixam de fazer. Agora, que isso aí foi feito assim com cunho político, foi. Quer dizer, nós tivemos aí recentemente aquele clima, né, que pintou entre o presidente da República e o nosso presidente Lula. E alguém traiu alguém, porque o clima agora acabou, né? O clima agora é com o Jair Bolsonaro, né? E nós estamos assistindo toda essa entre essas guerras de bugios aí, de ataques. Eu não sei se é GZH, não, está na Zero Hora na coluna da senhora Rosane de Oliveira, parece. Dizer, pode ler, quem tem acesso a Zero Hora, estou falando, pode ver, comprar o jornal ou ver no site aí, né? O presidente Lula dizendo que tem que matar o Bolsonaro, o guri esse Bolsonaro aí. Porque ele foi lá e ele que mandou o Trump botar as taxas, assim. Tá escrito pela Rosane de Oliveira. Estou dizendo para os senhores que está no jornal Zero Hora de hoje. Só leiam lá na página. Infelizmente, mas não, presidente, não pode dizer isso, por favor. Claro que não. Infelizmente, todo respeito que merece presidente o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, não tem. Pelo amor de Deus. Assim como não pode chamar os criminosos de nossos criminosos. Não pode dizer isso. O presidente da República não pode chamar. Toda atividade tem a sua linguagem própria. Isso aí não é uma linguagem própria de presidente. E não é só esse caso. E aquele cercado, tinha o cercadinho do Bolsonaro, né? Já o presidente Trump sai da cabine lá do avião e fala para os jornalistas na outra. É outro estilo. Agora é contigo. É outro estilo. Agora tu me pergunta. São maneiras, né? Eu ouvi uma dele ali sensacional. Ele estava com um grupo, ouve essa, né? Ele estava com um grupo, né, sendo entrevistado por um grupo, e deu para entender perfeitamente. Eu estava assistindo pela CNN. Né? Ele apontava o dedo, dava o jornal e o repórter fazia a pergunta. De repente ele apontou e o repórter de CNN dizia, não, CNN não. fake news. A própria CNN estava transmitindo Porto Alegre. E ficou por isso mesmo. Porto Alegre cada vez mais lindo. Tá? O prefeito Sebastião Melo está fazendo o que pode, hein? Estou tirando o chapéu, hein? Aqui não se joga confete nem purpurina, tá, minha gente? Mas a cidade cresceu imensamente, né? Os bairros, né? Enfim, a população, o volume de veículos, né? E não é fácil, né, administrar. A gente tem tantas dificuldades ainda para corrigir, né? Vem de décadas e décadas e décadas, por outros prefeitos, para gestões passaram. Então, tá bom, a cidade está ficando muito limpa, está ficando com uma cara limpa. Então, temos aí o próprio Borges de Medeiros, o viaduto, né? Otávio Rocha.
Está lindo demais. O centro histórico aqui está melhorando muito. Estava visualizando ali na Borges de Medeiros. Está bonito aquilo ali, aqueles calçadores que fizeram, essa coisa toda. Então, Porto Alegre está assim, né? Por isso que eu digo, ó, Poa está ficando boa. Poa está ficando boa é uma mensagem da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Olha aí. Sabe por que Poa tá ficando boa? 85 comunidades visitadas em apenas um ano no programa Mais Comunidade. Poa tá ficando boa. Revitalização do quadrilátero central. Pô, tá ficando boa. Mais de 2.100 novas vagas na educação infantil. Poa tá ficando boa. É a prefeitura trabalhando para deixar a cidade melhor e você numa boa. A minha boa, a tua boa, a nossa boa. Poa tá ficando boa. Prefeitura de Porto Alegre. A gente trabalha, a vida melhora. Essa vista do alto de Porto Alegre também é bonita, né? A gente quando vem num voo e tal. Essa mesmo que passa aqui no VT da Prefeitura, é muito bonita a nossa capital. Fica aqui nos extremos todos do Guaíba, né? É uma coisa bonita. Hoje o pôr do sol estava espetacular. Uma coisa, olha, linda demais. Cartão de visitas da nossa cidade, né? Nosso estado. Muito bem, vamos adiante, temos aí 2 minutos, Jaime, não podemos de jeito nenhum passar Dos 2 minutos. Porque senão o aparelho aqui, ele passa a tesoura na gente. O meu chefe, Paulo Gonet, procurador-geral, já havia feito aquela denúncia, né? Por causa daquela sátira do Zema, né? Por crime contra a honra. Está sendo extremamente rigoroso. E hoje, né? Aquela denúncia que ele fizera com relação ao Eduardo, estaria fazendo coação pela sua ação nos Estados Unidos. Veja o poder que o Eduardo tem de influenciar no governo para estabelecer taxas de 23% outra esfera, acréscimo. É outra esfera, não é poder absurdo e tal. 24 horas depois da notícia de que houve a imposição dos 23%, relacionando evidentemente com a atuação do Eduardo, o Alexandre de Moraes liberou para julgamento da primeira turma esse processo que estava parado, estava só esperando. Vamos ter prova que realmente ele estava exercendo coação. Porque a tese da coação, data vênia, não convence. Mas 24 horas depois, pim, coincidência. Cumprimentar o prefeito de Porto Alegre pela demolição do esqueletão. Realmente fez uma limpeza ali naquela área. Só isso aí vale alguma coisa, né? Vale sim, vale porque... Aquele edifício é da nossa data de nascimento, de 1953 era aquele edifício. Mas aquilo é um horror para a cidade. Um horror. Nascimento teu, que eu já peguei aquilo com 12 anos. Então é isso aí, mano. Estamos aí com o nosso programa, então, tocando aí. E amanhã temos mais uma edição do nosso programa, um feriado bom para todos aí, tem muita gente fazendo feriadão, né? E etc. E tal. E agora com o novo regime de horas e tal, né? É 6 por 1 que não vai ter mais, não existe mais. Até readequar vai ser feriadão todos os dias. Fala, Lula incita a violência política contra filhos de Bolsonaro. Tá aí, Rosane de Oliveira. Aí, muito obrigado. Vai ser o guri aí, nota 20. Vou te contar. Então tá, o programa está indo embora e amanhã mais uma edição. Aguardamos a sintonia dos senhores. Muito obrigado pela audiência. Uma boa noite e até lá.